Dando início à resolução da atividade, vamos lá. O que a primeira questão está dizendo? Uma determinada espécie de pimenta, ao atingir 10... Uma determinada espécie de pimenta, ao atingir 10 centímetros de altura, começa a crescer de forma linear. A cada dia que se passa, essa planta aumenta 1,5 centímetros. Assim, é possível descrever essa situação como uma função do primeiro grau, em que a altura, HD, está em função dos dias, cuja lei de formação é. Então, observe que depois que ela atinge 10 centímetros, então isso aqui vai ser a taxa fixa, é o meu coeficiente linear, né? A cada dia que se passa, essa planta aumenta 1,5 centímetros. Então, 1,5 é o coeficiente angular, que é ele que vai ser multiplicado por x. Então, observe, a resposta aqui nessa questão é o quê? Né? 1,5 vezes o d mais 10, porque aqui é o coeficiente angular. Então, quando ela atingiu 10 centímetros, passou a crescer a cada dia 1,5. Então, o coeficiente linear, ele é positivo. Então, a resposta aqui, letra B. Questão 2. Considere a função definida por fx igual menos 3x mais 6. O valor que é multiplicado, né, pela letra, que também podemos chamar de incógnita, né, é o coeficiente angular. E o valor que não varia, que não é multiplicado por incógnita, né, ele é a minha taxa fixa, é o meu coeficiente linear, enquanto aqui é o angular. O que a letra A está pedindo? Verifique se a função é crescente ou decrescente. Como é que eu sei isso? Olhando o coeficiente angular. Se ele for negativo, que é o caso aqui, então a função ela é decrescente. Se for positivo, crescente, certo? Então, nesse caso aqui, ela é decrescente. O zero da função. Como é que eu determino o zero da função? Observe. A função é f de x igual a menos 3x mais 6. Então, você vai igualar essa função a zero. Isso quer determinar o zero da função. Então, zero vai ser igual a menos 3x mais 6. O 3x menos 3x está desse lado da igualdade. Eu vou passar para o outro. Então, se aqui ele está positivo, ou melhor, negativo, quando ele passa para o outro, ele fica positivo. Então, 3x vai ser igual. O 6 vai permanecer desse lado. Então, se ele está positivo, permanece positivo. Então, x vai ser igual a 6. E quem está sendo multiplicado por x, quando eu passo para o outro lado, eu passo dividindo. Nesse caso aqui, né, dá para fazer a divisão bonitinha, então faça 6 dividido para 3 dá 2. Então, por que que esse valor determina o zero da função? Porque se eu substituir aqui o x por 2, quando eu fizer menos 3 vezes 2, vai dar menos 6. Com mais 6 vai ser igual a zero. Isso que é determinar o zero de uma função. É achar o valor de x fazendo com que essa função dê igual a zero. Certo? Então, letra B, a resposta é isso. C. Determine o coeficiente angular. O coeficiente angular é o valor que tem a incógnita. Então, você só coloca menos 3. Não precisa colocar o x. O linear é o valor que não varia, é a taxa fixa. Então, aqui o valor é 6. Dando continuidade. Essa questão aqui, a 3, pede para determinar os zeros da função. Então, vamos lá, vou fazer aqui embaixo, na primeira. No lugar de y, eu coloco 0 igual a menos 8x mais 2.
Então, aqui, o valor com a incógnita, ele está negativo desse lado da igualdade, eu vou passar para o outro, então se está negativo, ele fica positivo. 8x igual, o 2 vai permanecer desse lado da igualdade, então ele continua positivo. Então, x vai ser igual a 2. E o 8 que está sendo multiplicado por x, quando passa para o outro lado, eu passo dividindo. Então, fica 2 sobre 8. Se for uma questão aberta, pode deixar desse jeito aqui, não precisa fazer a divisão. Agora, se for uma questão de marcar, aí você vai ter que fazer. Como é que você vai analisar aqui? 2 dividido para 8. 2 é maior ou menor do que 8? Ele é menor. Então, eu preciso colocar um zero aqui. Aí, quando eu coloco um zero aqui, eu preciso colocar um zero aqui com uma vírgula. Aí, agora eu analiso. 20 dividido para 8 dá quanto? O 20 é maior do que 8? Sim. Então, 20 dividido para 8 dá 2. Porque 2 vezes 8, 16. 20 tira 16, sobra 4. Aí eu vou e coloco um zero aqui, porque 4 é menor do que 8. Agora eu tenho 40 dividido para 8, que vai dar quanto? 5. Porque 5 vezes 8 vai dar igual a 40. Certo? Então eu tenho que a resposta, se for uma questão aberta, ou melhor, fechada, for de marcar, e você coloca isso aqui, que provavelmente vai aparecer. Se for assim, ou então, né, o 2 sobre o 8. Você tem que analisar lá. E o próximo, né? Y é igual a 10x. Então, qual é o zero dessa função? Aí você vai analisar. No lugar de y, você coloca 0 igual a 10x. O 10x está desse lado da igualdade. Quando passa para o outro, ele fica o quê? Negativo, porque aqui ele está positivo. Então, fica menos 10x, certo? Igual a 0, já que não tem nenhum valor no coeficiente linear. Para retirar o menos daqui, eu multiplico tudo por menos 1. Aí ficou 10x igual a 0, que nem precisa colocar menos, né? Mas se fosse um número aqui, estando positivo, ele ficaria negativo. Então, eu tenho que x vai ser igual a 0. O 10 que está sendo multiplicado por x passa para cá. Qualquer número, né? Eu tenho 0, vou dividir por qualquer número. Independente do número que fosse. Se fosse 1 milhão, vai dar quanto? Vai dar 0. Então, qual é, né, o zero da função? Para que essa função aqui dê 0? É 0. Qualquer valor que eu colocar aqui, porque se for 10 vezes 1, vai dar 10, não é igual a 0. E para isso aqui dar igual a 0, o único valor que eu posso utilizar no x é 0. Então, nesse caso aqui, né, o zero da função é o próprio 0. Questão 4. Então, aqui o zero da função é 2 sobre 8 e aqui 0. Na questão 4, o uso de aplicativos para realizar viagens é cada vez mais comum no cotidiano. Supõe-se que, para calcular o valor da viagem em um aplicativo, há um valor fixo, mais um total de 2,40 por quilômetro rodado. Então, suponha que eu tenha, né, a lei de formação. Y igual a A vezes X mais o B. Então, há um valor fixo, que ele não disse, mais um total de 2,40. Então, esse 2,40 é o valor do A, porque ele vai, né, ser 2,40 por cada quilômetro rodado. Aí, sabendo que um cliente pagou R$19,60 ao final da viagem, então esse é o valor total, R$19,60. A quantidade de quilômetros rodada foi 7, então 7 é o valor que eu vou utilizar aqui no X. Então, o valor fixo
da viagem é qual, né? Ele quer saber o coeficiente linear. Então, agora eu vou substituir. No lugar de y, eu coloco 19,60 igual a. No valor de A, eu coloco 2,40. No lugar de x, eu coloco 7, mais o B, que é o que eu vou determinar, que é o coeficiente linear. Então, 19,60 vai ser igual. 2,40 vezes 7 dá 16,8. Mais o B. Continua o 19,60 aqui. 16,80 está desse lado da igualdade, está positivo. Vou passar para o lado de cá. Então, ele passa negativo, menos 16,80, que vai ser igual a quem? Ao B. Então, 19,60 menos 16,80 vai dar quanto? Vai dar que o valor de B é igual a 2,80, que corresponde à letra C, certo? Com isso, a gente conclui a resolução da primeira atividade.